Ok, a igreja, agora outra figura da igreja que é especificamente um templo santo. Vamos chegar aqui em Efésios 2 e na página 17 da apostila. Eu vou ligar esta figura da igreja com a próxima figura, porque tem coisas parecidas, mas um templo santo. Então, cada figura é uma coisa que serve como uma imagem, ilustrando aspectos da igreja. E aqui o templo santo, você pensa em algum lugar que é dedicado a Deus, dedicado à adoração de Deus. É um lugar que você vai para estar na presença de Deus, um templo. No Velho Testamento tinha o templo que o povo ia para lá e tinha dentro do templo, atrás do véu, uma arca chamada Arca da Aliança, e a presença de Deus se manifestava ali. Agora a igreja é um templo. A igreja é um templo. A Bíblia diz aqui, deixe-me primeiro ler a primeira sentença na apostila. Templo Santo. A igreja é composta de judeus e gentios reconciliados por meio da morte de Jesus Cristo, que agora se edifica pelo Novo Testamento. Então, aqui diz em Efésios 2, versículo 11. Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, eres gentios na carne, e chamados em circuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens, que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo, chegastes perto. Então, com essas palavras, ele está enfatizando como inicialmente Deus começou com a nação de Israel, Abraão, Isaque, Jacó e os filhos de Jacó. Outros povos que não faziam parte dessa família, não faziam parte então da nação de Israel, ou seja, o povo de Deus no Velho Testamento. Hoje, por causa de Cristo, pelo sangue dele, agora os gentios que eram estrangeiros, agora fazem parte do povo de Deus por fé em Cristo. Então agora é uma coisa diferente. E essa parede de separação, Jesus derrubou pelo sangue dele, e temos agora a possibilidade de ter uma igreja, um grupo que representa o povo de Deus, cheio de judeus e gentios. Versículo 14, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio, na sua carne, desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. Que é muito interessante. A lei é boa, a Bíblia fala que a lei é de Deus, mas diz aqui que basicamente criava a inimizade. Mas infelizmente essa inimizade muitas vezes era o resultado da hipocrisia dos judeus, dizendo: nós temos a lei e vocês não têm, então nós somos melhores. O problema é que os judeus, tendo a lei, ainda não obedeciam à lei. Então Deus concluiu em Romanos 11, nem judeu nem gentio merece o céu. Eu vou fornecer então a salvação através do meu Filho. Versículo 16, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. E vindo ele evangelizou a paz a vós que estáveis longe e aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Não há nada que um grupo específico precisa fazer que os outros grupos não precisam fazer. Você que vai para Jesus, você tem acesso ao Pai. Versículo 19, assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas
concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para, pode marcar essas duas palavras, templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para morada de Deus em Espírito. Então aqui ele fala, nós agora somos esse templo santo. Isto não quer dizer o prédio, e eu sei que vocês sabem, mas aqui no Brasil, muitas vezes quando você fala do prédio da igreja, você chama o prédio o quê? O templo. E outra coisa que acontece no Brasil é que quando a igreja arruma seu primeiro prédio, a igreja marca essa data como o nascimento da igreja, que na verdade, biblicamente, não é bem assim. O nascimento da igreja local acontece quando as primeiras pessoas são batizadas e colocadas na igreja, mas não no prédio. Porque a igreja, nós sabemos, não é o prédio, a igreja é o quê? A igreja é o povo, especificamente os salvos, né? Não é qualquer pessoa, mas os salvos batizados que fazem parte da membresia são aquela igreja. Então, quando nós falamos que nós somos um templo santo, está falando sobre o nosso grupo tendo a presença de Deus. E diz aqui, olha aqui de novo em versículo 22, no qual também vós juntamente sois edificados para morada de Deus em Espírito. Se você para pensar, e o crente sempre tem que fazer isso, é uma coisa incrível, porque nós ainda somos pecadores, nós não merecemos nada de bom que Ele nos dá, mas aqui Ele decide morar entre nós. Nós apresentamos ao mundo a presença de Deus. Então, deve ser assim, pelo nosso testemunho, que se alguém entrar na cidade de Ouro Preto do Oeste, desesperado, e diz, Ei, eu preciso de Deus, alguém pode me ajudar, eu preciso ter um encontro com Deus. E deve ser assim, então, vai para a Igreja Batista Independente. A nossa igreja deve manifestar tanto a presença de Deus que a cidade percebe que nós somos a morada do Espírito de Deus. Deve ser assim. Infelizmente, nós somos carnais e tudo e acabamos errando, mas a presença de Deus entre nós devemos deixar se manifestar nas nossas palavras, nas nossas atitudes. Nós devemos sempre estar evangelizando em tudo que fazemos, que as pessoas percebem, esse é um povo que tem Deus, Então, aqui ele fala isso, ele diz que para construir ou edificar esse templo da forma certa, é necessário ter uma pedra principal, ou a pedra da esquina, cujo ângulo ajuda a construir o resto. Diz aqui em versículo 20, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Então, se você não tiver um entendimento correto de Jesus e do evangelho dele, a igreja que você planta não vai estar do jeito certo, vai ter vários problemas, pode ser até uma seita, algo que não é de Deus. Então, quando nós implantamos uma igreja, o foco, o centro tem que ser Jesus, corretamente interpretado pelas Escrituras. Ele continua aqui dizendo
olha aqui em versículo 20, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Esses homens nos passaram a Bíblia, os profetas e os apóstolos. Então, é um entendimento bíblico interpretado por essa pedra principal que é Jesus Cristo. Então, não é simplesmente pegar um versículo aqui, um versículo ali e falar, eu acredito nisso. Na verdade, uma coisa eu aprendi, a Bíblia diz qualquer coisa que você quiser que ela diga, se você tirar os versículos fora do seu contexto. Se você simplesmente falar, eu quero esse versículo só, então pode falar de qualquer coisa, de qualquer jeito. Ele fala aqui que a pedra principal, ou a principal pedra da esquina, é Jesus. Tudo interpretado por meio dele. Daí a igreja se edifica para formar um templo santo. Jesus ajusta o edifício para o seu crescimento e edificação, para que seja a morada do Espírito Santo. Que ele fala isso aqui também em versículo 22, eu vejo então ele operando em cada membro, nos preparando. E eu nunca mexi com tijolo, eu vi homens que mexem com tijolo, mas eu gosto de ver um homem caprichoso que coloca cada tijolo bem no lugar, fazendo tudo certinho. Tem certos jeitos em certos países que são diferentes, mas sempre você vai querer ver um homem que realmente ele vê o que está fazendo. Jesus faz isso na igreja, para a nossa igreja ser um templo santo, um lugar maravilhoso para a presença dele. E vocês sabem que no Velho Testamento o templo era o lugar dos sacerdotes. Os sacerdotes levavam as necessidades do povo para Deus, os pedidos de oração do povo para Deus, intercedendo pelo povo de Deus. Os sacerdotes eram os homens que sacrificavam os cordeiros no altar lá dentro do tabernáculo, o tabernáculo e templo também. Então, vendo essa figura do templo santo, isso nos leva para outra figura, aqui letra D na apostila, página 17, o sacerdócio. Interessantemente, a igreja, sendo um templo santo composto de pedras vivas, se tornou um sacerdócio santo, podendo interceder pelos outros. Então, levanta a mão se você acredita que você é um sacerdote. Se você é um sacerdote, levanta a mão. Não sei. Sim, vocês são sacerdotes. Alguém fala, não, mas não é essa coisa, não é o padre da igreja católica, ele que é o sacerdote. Não. A igreja católica, doutrina errada, falsa doutrina, mas nós somos o sacerdócio hoje em dia. Os crentes estão pelo Espírito Santo, no templo santo, nós estamos intercedendo pelos outros. Nós oramos, Deus ouve as nossas orações e opera nas vidas dos outros através de nós. Sim, somos sacerdotes. Nós não oferecemos sacrifícios de animais, mas oferecemos outros sacrifícios. Inclusive, vamos ver algumas coisas que a Bíblia fala. 1 Pedro capítulo 2, por favor. Parece estranho dizer que somos sacerdotes, mas a Bíblia, na verdade, ensina isso. É só que precisamos entender o que essa figura quer dizer. 1 Pedro capítulo 2, versículos 4 e 5. E chegando-vos para ele, pedra viva. Então, Jesus é nossa pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Vós também, como pedras vivas, agora a gente, sois edificados, casa espiritual, que é esse templo santo, e nós somos essas pedras que ele está ajustando. Mas olha aqui, e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis
a Deus por Jesus Cristo. Por isso também na Escritura se contém: eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. Então fala para mim, quem é a pedra principal da esquina, essa pedra viva, quem é? É Jesus. E se Jesus é a pedra viva e nós fazemos parte desse mesmo templo santo, quem são as pedras vivas? Nós, certo? Nós fazemos parte desse templo santo. É isso que ele quer enfatizar. Ele fala aqui que nós oferecemos sacrifícios espirituais. Ok, deixa eu enfatizar algo e a gente vai continuando nas Escrituras para ver outras figuras. Um sacrifício, irmãos, é algo que é de você, que é precioso para você, útil para você, não tem defeito, e você mata para adorar a Deus. Ok? Cordeiro, boi, pomba no Velho Testamento. Hoje é um sacrifício, algo precioso para você, que você sacrifica para adorar a Deus. Por exemplo, eu sacrifico o meu tempo para poder estar nos cultos e no estudo. Às vezes, quando eu não estou nem sentindo muito bem, mas eu estou me sacrificando porque eu estou adorando o meu Senhor. E tem vários outros casos disso que nós podemos incluir: os nossos louvores, a nossa gratidão, muito que fazemos como sacrifícios. Veja comigo então, Hebreus capítulo 4, versículos 14 a 16. Hebreus 4, 14 e 16. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Então ele diz aqui em versículo 14, enquanto nós somos sacerdotes, Jesus é nosso sumo sacerdote. Isto existia no Velho, agora existe no Novo, de uma forma diferente, de uma forma espiritual. Não existe um prédio necessariamente. Claro, temos esse prédio aqui, mas é somente um lugar para a gente poder sair da chuva e do sol, mas não é necessário do jeito que era no Velho Testamento. Jesus agora é nosso sumo sacerdote, e nós somos os sacerdotes. Versículo 15, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. E Isaías, no Velho Testamento, ele teve uma visão dentro do templo, ele viu Deus no trono dele. E eu acredito, é bom, eu acredito que é bom, é certo, quando chegarmos aqui no culto ou no estudo para nos colocar, nos prostrar diante da palavra de Deus, é importante entender, nós estamos chegando na presença do Rei, no trono dele. E quando a gente ouve algo do pastor que vem da Bíblia e realmente é a palavra de Deus, não uma confusão do pastor, ele realmente pregando certinho, nós estamos ouvindo de Deus no trono dele. É um momento muito sério e, imagina você estar num trono normal, de um grande rei soberano, como você vai ficar calado e você vai prestar atenção. Então imagina Deus no trono dele. Isso nos leva então para o próximo, a próxima figura, página 18, rebanho. E essa figura é uma das mais preciosas para nós, porque enfatiza o carinho do nosso pastor. Eu estou falando especificamente de Jesus. Salmo 23, antes da existência da igreja, já enfatiza algo sobre Deus. A Bíblia diz aqui em Salmo 23, versículo 1: o Senhor é meu pastor, nada me faltará.
E eu sei que a palavra pastor tem dois sentidos. E um sentido é eu, né? Aqui na igreja. Mas antes de chegar em mim, o pastor dessa igreja, precisamos voltar para o significado original. O homem que estava nos pastos, nos campos, protegendo bichos bem fracos, frágeis, de lobos e leões e outros animais, sabendo que esse homem ele estava se colocando num lugar de perigo, porque esses animais, lobos, etc., podem chegar e matar. Mas com carinho, esse pastor vê as necessidades. Eu ouvi, eu nunca, criei ovelhas, nada disso, eu não sei, mas alguém me disse que, por exemplo, se uma ovelha cheia de lã cair dentro de um rio, não tem como sair por causa do peso da lã com a água. E diz aqui em versículo 2 de Salmo 23, deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. E o pastor, ele procura o lugar certo para proteger as ovelhas. E nesse sentido, Davi escreve, olha, Deus é meu pastor, ele faz isso comigo. E com essa ideia, Deus não quis abandonar essa ideia no Novo Testamento, ele ficou com isso. Por causa disso, ele inclui um homem oficial da igreja chamado pastor. Esse homem deve também apacentar, ele deve cuidar da igreja. E quando eu vejo vocês e as coisas que acontecem nas suas vidas e as decisões que vocês estão tomando ou vão tomar, há um certo carinho que Deus coloca no coração do pastor. Eu acho que é muito parecido com o que Deus coloca no coração do pai, quando ele vê os filhos dele. Você tem um certo carinho, você vê o desenvolvimento, né? Quando seu filho aprende a fazer algo. O Gabriel e Elias estão aprendendo o violão, e eu vejo como eles estão melhorando. E mexe comigo, eu acho bom, eu fico feliz com isso. E agora, na igreja, tem essa ideia também. Vamos chegar aqui em um dos capítulos mais importantes nesse sentido, João 10, por favor. João capítulo 10. E aqui, eu não vou ler o capítulo inteiro, porque é muita coisa. Eu estou tentando correr um pouco mais hoje à noite. Mas João 10, 16 diz o seguinte: ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Ok, aqui Jesus está na terra fazendo o ministério dele, e ele está vendo os discípulos que estavam seguindo ele, e ele fala, mas eu tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, deste grupo aqui. De quem Jesus está falando? Vocês têm uma ideia? De quem? Tem outros, né? Há pessoas que pegam esse versículo, tiram fora do contexto. Por exemplo, a seita chamada os Mormons falam algo errado sobre esse versículo, dizendo que Jesus estava falando sobre novos crentes por causa de José Smith nos Estados Unidos, né? Uma loucura, porque não tem nada a ver. Vamos voltar para o contexto. Quem estava seguindo Jesus aqui em João 10? Judeus. Quem começou a seguir Jesus no livro de Atos? Gentios. Os gentios faziam parte desse aprisco? Não, de jeito nenhum. Jesus foi enviado primeiramente e principalmente para os judeus, mas o ministério dele foi além disso para todos nós, os gentios. Então Jesus está dizendo aqui, eu estou formando o meu rebanho e eu quero não tomar conta somente de judeus, mas de americanos e brasileiros e chineses e japoneses, todos eles.
Eu quero ajudar e cuidar e amar. Paulo e Pedro enfatizam que a igreja é um rebanho. Veja comigo uma passagem também muito importante nesse sentido. Atos 20, versículos 15 a 17. Atos 20, versículos 28 a 30. Eu estava vendo a parte errada da minha apostila aqui. Atos 20, versículos 28 a 30. Paulo diz aqui para a igreja em Éfeso: olhai, pois, por vós e por todo ele fala a palavra aqui, rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão ao rebanho, e que de entre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas, para atraírem os discípulos após si. Então ele está enfatizando isso. Pedro enfatiza isso também na carta dele. Eu vou ler também 1 Pedro capítulo 5, versículo 3. 1 Pedro 5, versículo 3 diz o seguinte: Bom, eu vou começar aqui em versículo 1 para enfatizar o contexto. 1 Pedro 5:1. Aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles, e testemunha das aflições de Cristo, e participante da glória que se há de revelar. Apacentai o rebanho de Deus, que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Eu sei que aqui eu tenho até um certo ponto autoridade, mas a minha autoridade não é que eu sou um tipo de senhor, e o que eu falo, você faz. Eu mando aqui. Até um certo ponto eu tenho autoridade, mas nós estamos notando aqui, não é por força, mas voluntariamente. Eu me lembro aqui no Brasil, uns anos atrás, uma igreja foi criticada porque a liderança falava: se você não der essa quantia no seu dízimo hoje, tem que ser essa quantia ou mais, você não pode nem entrar. Vocês lembram disso? Lembra quando aconteceu isso? E por força, se você não fizer isso, você não pode fazer aquilo. É um pouco difícil. Na verdade, o pastor, ele deve ser um tipo de exemplo. Como o pastor de ovelha vai em frente das ovelhas, e as ovelhas, conhecendo a voz do pastor, seguem o pastor delas, a igreja também deve seguir o pastor. E às vezes eu preciso demonstrar a autoridade, mas não deve ser sempre assim. Eu devo ter uma certa presença aqui, que o povo pensa: eu quero seguir, eu quero ser obediente, eu quero ser humilde, eu quero amar, eu quero fazer o certo. E o pastor olha para ele é um bom exemplo. Ele sempre trabalha, ele quer fazer o que é correto de acordo com a Bíblia. E deve ser assim. É isso que ele está enfatizando aqui. Ele inclusive fala no fim de versículo 3, servindo de exemplo ao rebanho. Ok, por meio desta imagem, eu não vou ler todas essas passagens aqui. Vocês podem ler. Mas eu acho tão importante essa figura que eu queria pelo menos enfatizar o que essas passagens falam. Então veja aqui, por meio dessa imagem do rebanho, a Bíblia enfatiza, número 1, a intimidade que as ovelhas têm com o pastor. E o pastor, nesse caso, é Jesus. E nós somos o rebanho dele. Em João 10, 1-5, nós notamos como ele toma conta de nós, que nós conhecemos a voz dele, ele nos conhece e existe essa intimidade. A igreja então é algo precioso, algo especial, especialmente nos olhos do pastor. Também a Bíblia enfatiza, número 2, o cuidado do pastor. Ele vê as necessidades
que nós temos, Ele toma conta de nós. A Bíblia até enfatiza no livro de João que quando Jesus voltou para o céu, ele mandou o Espírito dele para nós. Ele lhe deu esse nome, Consolador. Ele disse, ele é outro Consolador. Ou seja, Jesus já estava consolando os discípulos, mas quando ele foi embora e mandou o Espírito, agora o Espírito nos consola. E uma coisa que eu percebo que Jesus faz para nos consolar através do Espírito, é tipo, eu estou tentando servir a Deus na igreja, e parece que algo não está dando certo, mas Deus faz um milagre ou opera de uma forma especial que eu sei que é Ele. É algo que veio dele. E através disso, toca o meu coração, e eu não vejo tudo acontecendo do jeito que eu quero, mas através dessa coisa pequena, Ele está me consolando, dizendo, John, eu estou aqui, eu estou contigo, eu vejo o que você está fazendo, a minha graça te basta, tudo vai dar certo. Ele me consola como consolador e como meu pastor. Número 3, essa imagem enfatiza o sacrifício do pastor. Você pode entender como Jesus foi morto por nós, e como um pastor de ovelhas, ele vai se colocar no lugar de perigo, grande perigo, porque ele pode encontrar lobos ou outros animais. E a Bíblia fala que existe um certo tipo de homem que você fala, olha, o pastor não está aqui, você vai ter que tomar conta das ovelhas, e quando tiver problemas, esse homem fala, olha, eu estou aqui somente por causa do dinheiro, e esse lobo está aqui, esse leão está aqui, eu não aguento, tchau, e vai embora. E isso é triste. Jesus não faz isso. E também cada pastor de cada igreja local deve ser assim. Então eu já decidi na minha cabeça, no meu coração, passando por algo difícil, eu não quero abandonar as ovelhas. Já passamos por coisas difíceis? Sim. Eu acho que provavelmente o certo, eu não sei o que vai acontecer, quando a igreja estiver no lugar certo, forte mesmo, eu posso ir e a igreja vai estar bem, eu não vou estar abandonando a igreja, eu vou deixar a igreja crescer com Cristo e com o seu novo pastor. Quarta coisa aqui, a fragilidade das ovelhas. Uma outra ótima ênfase na Bíblia. Deus nos chama de ovelhas, irmãos. Veja bem, ovelha não é um bicho, você pensa, eu quero um dia como criança. Você vê criança e fala, eu gostaria de ser um leão, gostaria de ser urso, eu gostaria de, ser águia. Não, sim, a criança fala isso, mas você conhece criança que um dia, ou não um dia, porque nunca vai ser, né? Mas a criança pensa, eu gostaria de ser uma ovelha. Não, a criança não fala isso, né? A criança não pensa, seria tão legal ser um cordeiro. Não, mas pensa mais em leão, algo forte. Mas por quê? Porque esses animais são fortes e, tem aquela força que chama a atenção. Mas Deus fala, vocês não são assim. Vocês são ovelhas. E ovelhas precisam de pastores, precisam de carinho e cuidado, alguém para tomar conta, etc. Então a fragilidade enfatizada nessa figura, e nós precisamos entender. Por causa disso, eu acho que uma das coisas mais sábias que a igreja pode fazer é chegar no culto, escutar tudo que é pregado, e concordando ou não, você para e você pensa, Deus, eu sou simplesmente ovelha, me ajude a entender o que o pastor está pregando, entender o porquê ele pregou, e tentar colocar na minha vida o que é certo, porque eu sei que eu sou frágil, eu sou fraco, eu preciso de um pastor. É uma coisa muito sábia. E a quinta coisa aqui nessa imagem enfatiza também a natureza do líder da igreja local, cujo título é pastor. Eu já falei muito sobre isso, mas aqui a Bíblia fala em Efésios 4:11, o líder é um pastor, né? Tem outros títulos, mas ele inclui essa palavra, pastor. Alguém que deve também, então, cuidar com esse amor. Então, vou terminar essa aula aqui
sobre o rebanho e essa figura, e na próxima nós vamos ver as varas e outras figuras.